bem-vindos ao 54º episódio do Supremo Cast. Chico, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, perante a minha dificuldade de pedalar numa bicicleta ergométrica em casa, eu tenho até vergonha de observar a história do nosso convidado. É isso aí, Carol, como é que você está? Oi, Bruno, tudo certo por aqui? E esse episódio vai ser muito importante, muito inspirador para os nossos ouvintes, e eu vou explicar o porquê. Todos nós, sem exceção, traçamos planos e metas em busca de um futuro que nos proporcione realização pessoal e profissional. Seja no direito ou fora dele, almejamos trabalhar em grandes empresas, em escritórios renomados, desejamos alcançar determinados cargos e também a aprovação em concursos públicos. Ocorre que, muitas vezes, nessa nossa jornada em direção às conquistas, somos tomados por diversas dúvidas. Qual é o meu verdadeiro sonho? Faço o que gosto? O que vão pensar de mim se decidir mudar de profissão? Me sinto realmente realizado? E esses questionamentos, apesar de muito comuns, podem se tornar bastante incômodos. Afinal, também somos tomados por medos e inseguranças, sentimentos naturais em qualquer processo que precisemos enfrentar na vida. E pensando nisso, o bate-papo deste 54º episódio será exatamente sobre esse assunto. E para falar sobre trajetória, realização de sonhos e persistência, o SupremoCast trouxe um convidado super especial, com uma história incrível, e eu queria que você apresentasse ele para a gente. É isso aí, galera. Esse convidado de hoje, ele faz parte da minha história, é um cara muito importante na minha trajetória, na minha biografia, por quem eu tenho enorme gratidão e amizade. Foi uma das pessoas que me inspirou a me fazer chegar onde eu cheguei, fundando cursos, dando aula. Fui estagiário dele, trabalhei muito tempo ao lado dele e aprendi muito com ele. Foi o melhor professor de processo civil que eu tive na minha vida. Procurador de Justiça aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo Luiz Renato Toppan. Fala, Bruninho. É um prazer contribuir aí com o Supremo, né? O Bruno faz parte da minha história, um grande orgulho ter podido contribuir para a sua trajetória, que hoje é um cara e seu curso, né? Uma referência aqui em Minas e no Brasil. Bom dia, Carol. Bom dia, Chico. Estamos aí para bater um papo. Olá! É isso aí. Galera, a história do Toppan, eu sempre quis trazer ele aqui no Supremo Cast, porque a história do Toppan, eu tenho certeza que vocês vão ouvir ela, e tem muita gente aí do outro lado que vai se identificar com a história dele. O Toppan, ele sempre amou uma coisa, paquerava outra, mas teve uma visão muito madura lá no período dos seus 20 e poucos anos, e eu acho que essa visão que ele teve e que ele vai compartilhar com a gente a partir de agora é muito importante para aqueles que estão principalmente perdidos, né, Chico? Não sabem se ainda vale a pena fazer a faculdade de Direito, está aí com um diploma de Direito parado, sem saber se investe, né? Se estuda ou se não estuda, se vai fazer outro curso superior. E, Chico, eu vejo que essa dúvida é muito comum, né, cara? Você acompanha isso também? Você já teve esse tipo de dúvida, Chiquinho? Já tive demais esse tipo de dúvida. Eu não sabia se eu faria direito ou música, se eu investiria no estudo do canto lírico, ou se eu faria história. Vocês estão rindo, mas é verdade. É verdade. Mas, e o nosso convidado e a história inspiradora dele demonstra, pelo menos eu já sei, os ouvintes logo saberão, que o direito ele pode ser uma carreira apaixonante, mas que não preclui a busca de outros objetivos de vida que também te satisfazem, tanto com relação a hobbies, quanto com relação a algo que você busca como um desafio. Quem sabe eu não volte para a música depois de ouvir o que nosso convidado tem a dizer. E você, Carol, já teve alguma dúvida aí sobre o direito? Já teve esses questionamentos? Muito. Quando estava ali na época de prestar o vestibular, eu sabia que eu queria fazer direito, mas sempre vinha aquela dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não vou me arrepender lá na frente? E aí eu comecei a pensar em publicidade e propaganda, pensei em história, pensei em letras, que é um curso assim que eu ainda vou fazer, dentro disso que o Chico falou, né? Mais para frente aí. Então eu fiquei com muitas dúvidas. E depois que eu entrei para a faculdade, falei, não,
realmente é o curso que eu quero mesmo. Eu gostava muito das aulas ali na graduação, mas depois de me formar, naquele limbo ali entre a aprovação na OAB e começar a trabalhar efetivamente no escritório, eu comecei a me questionar demais. E aí eu decidi que eu queria fazer letras. Eu até ia participar de um processo seletivo, mas aí a vida tomou outros rumos, aí eu acabei depois indo trabalhar em um escritório, depois saí, vim para o Supremo e falei, não, é o direito mesmo. Mas a gente sempre tem esses questionamentos mesmo, são muito comuns. Eu acho que eu sou um caso raro, eu nunca me questionei se não seria o direito. Desde 15 anos eu falei, é direito e gosto demais, sou apaixonado. Eu acho que eu sou um caso raro, porque aqui eu estou no 3-1, né? Topan, conta um pouquinho dessa nossa história, cara. Conta aí um pouquinho da sua trajetória. Foi mais ou menos a mesma coisa. Lógico que a gente está falando, né? Isso final dos anos 70, início dos anos 80. Eu comecei na UERJ, Direito, em 83. Então, lá para meus 15, que antigamente tinha aquela modinha de botar filho novo no colégio. Então, a minha geração, a gente entrava na faculdade com 16, com 17. Eu entrei com 16 anos. Né? Só que eu meio perdido. Assim, eu tenho duas grandes paixões, que é esporte e animais. Então, eu ficava ali, veterinária, educação física, mas nos anos 70, 80, o campo era muito restrito nessas duas áreas. Eu estava perdidaço. Aí eu comecei a namorar uma menina, Sheila, na época, que tinha uma irmã muito mais velha, casada com um advogado, que é um dos caras que eu devo muito, né, na vida, Orlando Pinho, advogado aí do Rio. E ele falou, Renato, cara, se você aplicar a sua disciplina, a do esporte, e fizer direito, você consegue um emprego, cara. Você passa no concurso e vai resolvendo sua vida. E aí eu vi esse cara meio perdidão, fiz vestibular, passei para a UERJ, onde eu me formei no Rio, e foi o começo dessa história. Nunca me arrependi dessa opção, entendeu? Porque, como você diz assim, nunca foi, e eu acho que, né, nunca será a minha grande paixão de direito, mas é um negócio que respeito e me deu tudo, né, o que eu tenho na vida hoje. É isso aí. Então, primeiro que você fez uma baita de uma faculdade, uma das melhores do país, né? Que é a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma baita de uma escola. Você teve mestres lá, né? Professores, que são ícones até hoje do direito brasileiro. Você não fez qualquer faculdade, né, cara? Eu dei muita sorte, assim, que além da faculdade em si ser boa, assim, a minha turma, né, que para vocês que estão no concurso, é a mesma turma do Nelson Rosenwald, do vai estar com a gente aqui, que o Nelson já confirmou, vai gravar com a gente aqui no Supremo Cast em breve. Legal, do Alberto Vilas Boas, que é desembargador. Então, cara, a gente deu muita sorte. A gente teve, assim, né, Fux, né, a Francis Jardim, Weber Martim Batista, Caio Tarso, a gente teve, sim, e todos os professores... Barbosa Moreira, né, ou não? Oi? Barbosa Moreira, não? Zé Carlos Barbosa Moreira, então a gente teve, assim, e todos querendo dar aula, assim, não era aquele negócio assim, o cara só era titular lá, não, o cara escalpelava a gente, entendeu? Então foi muito legal, né? Eu comecei a assistir palestra no primeiro semestre da UERJ do pai do Luiz Roberto Barroso, do Robertão Barroso, pai dele. O Luiz Roberto Barroso era menino, já era assim, um showman danado, né? Assisti palestra até do Michel Temer, direito constitucional. Eita! Mas vai formando, né, cara? Você vai convivendo com essa galera. Eu falo muito isso. Eu já comentei isso aqui no episódio do Supremo Cast. Quando a sala é boa... O Guilherme Calmon também, né? Desembargador federal. É da sua sala. Outro dia eu tive com ele. Ele falou, pô, você conhece o Topan? Eu falei, você tá doido? O Topan é meu brother. Eu tive com ele numa palestra lá em Portugal. O Calmon também é da sua sala. Muita gente boa da sua sala, né, cara? Eu acho que... eu esqueci o nome dela agora, gente. Uma colega sabe que ela foi para a lista tríplice do Bolsonaro para nomear o procurador-geral. A lista que ele ignorou lá... Sim, procurador da República, né? Luísa Frischleber, é um nome assim alemão. Minha turma é muito boa. Para você ver, no meu concurso, passaram 60 candidatos. Aqui em Minas, 60 no final. Desses 60 candidatos, 8 eram da minha turma de faculdade. Mais de 10% eram da minha turma de faculdade. É uma galera boa. O Nelson, né? O Alberto, o Afonso era também? O Afonso era da sua turma? Afonso é minha turma. Procurador de Justiça aqui também. Ou seja, só gente boa. Então você fez uma baita faculdade, cara, mas nesse período, o que me intriga assim na sua história, Topan, é como é que você, na época de faculdade, conciliou essas outras paixões assim, né? Você tipo falou, vou dar um pause aqui, não vou fazer esporte nenhum, não vou mexer com esse negócio de bicho, não vou ter nada de bicho, vou focar só no direito. Como é que foi
o uso dessa sua disciplina enquanto universitário. Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem muito universitário que é ouvinte aqui do Supremo Cast, entendeu? Eu acho o seguinte, entendeu? Primeira coisa, assim, que eu acho que, para mim, hoje a gente vê, né, muito nas mídias, é uma glorificação do tal da motivação. Vídeo motivacional para cá, vídeo motivacional para cá, ótimo, fantástico. Mas a motivação, ela está um grauzinho abaixo da disciplina. Né? Eu vou viajar hoje, como você sabe, né? Só que eu tinha que, antes de viajar, eu tinha que acabar 2 processos, fazer musculação e pedalar 2 horas. Você acha que eu estava afim? Tu acha que eu estava motivado a acordar 4h30 da manhã, para 5 horas até cima da bicicleta? Não, mas eu tenho disciplina para fazer isso. Então, se muito mais que motivação, a gente tem que ter nessa área de concurso, né, disciplina. E chegou um momento da minha vida que eu falei assim, olha, eu vou ter que, não dá para fazer tudo, né? Eu tinha 16 para 17 anos, eu vou ter que parar com tudo, né? E no contexto da minha vida, meus pais estão separados, eu fiquei sem dinheiro, fiquei duro, eu tenho que trabalhar e fazer a faculdade. Então, eu parei realmente totalmente com o esporte, né? E me dediquei. Foram 5 anos da minha faculdade que eu basicamente trabalhei e estudei, né? Parei até de pegar onda na época, esse final de semana era uma tortura. Rio, 40 graus, né? Citando a Fernanda de Abreu aí, o pessoal indo para a praia e eu lá, brancão no escritório, estudando, é um maluco. Mas, assim, tem momentos na vida que você tem que ter, né, a maturidade para tomar essas atitudes. Perfeito. Diga, Carol. E a curiosidade que eu tenho, Topã, é com relação à sua história com o esporte. Quando você começou a se interessar? Começou a praticar assim na infância? Quais modalidades mais te chamavam a atenção? Conta pra gente um pouquinho dessa sua história com o esporte na infância, na adolescência. Bruninho já está até rindo lá. O Bruninho está rindo porque ele conhece minha mãe. Minha mãe trabalhando no pretório lá no BH. Assim, a gente brinca assim, né? Tipo, a origem do mal é minha mãe, né? Então, a mamãe sempre foi muito disciplinadora. Assim, mas olha só, 3 homens, cara. Não tem jeito, né? Tem que ser malvada mesmo. Então, a mamãe é o seguinte, ela falava assim, ó, aqui em casa, não quero nem saber qual que é a média do colégio, aqui em casa não entra nota abaixo de 8 e esportes são 2. Se quiser competir é resultado, não é competir só, né? Aquele negócio de barão de governante, importante é competir, não rola, não, né? É resultado. Se quiser competir, eu deixo fazer um só. Então, a minha vida inteira eu fiz judô e natação, né? Tanto que a gente tem um amigo em comum aí, que é o Luciano, campeão mundial, judô e tal, e eu amo judô até hoje, apesar de ter parado há 40 e poucos anos. E eu sempre gostei muito do esporte. Chegou um momento que eu optei pela natação competitiva e segui. Mas, assim, eu nasci fazendo esporte, não consigo me ver fazendo assim. Um período que eu fiquei sem fazer esporte, que foi uns 10 anos, somando faculdade, preparação para concurso, passar, não sei o que lá. Eu sofri demais, né? Foi quando eu te conheci. Não, você já conheceu numa fase ainda melhorzinha, né? Eu cheguei a bater 103 quilos, engordei 30 quilos, assim, entendeu? Porque não tinha tempo, nada, coisa e tal. Mas depois consegui. Aquela assim, você tem que ter maturidade de separar, né? Base da vida. Né? Eu brinco assim, vida é que nem Netflix, velho. Você tem várias temporadas. Você tem que saber administrar cada temporada ali, entendeu? Então, essa visão de longo prazo, né, da nossa biografia, eu acho ela fantástica. Então, você falou uma coisa que eu vejo muito, cara. A vida é feita de temporadas, é isso aí. E quanto melhor será se as temporadas puderem ser cumulativas, né? Se você pudesse levando aquilo que você plantou naquele período para a próxima temporada, né? Cara, que a vida é muito dinâmica, né, cara? Assim, e a vida está cada dia mais dinâmica. Você vê de exemplos básicos cotidianos. Todo mundo tem uma história na vida. Meu pai morou assim na casa da avó dele. Hoje 2 anos, você está mudando de apartamento, né? Ou seja, a vida é muito dinâmica hoje, né? Então, hoje, o segredo da vida moderna, logicamente, com responsabilidade, é você saber se reinventar, porque as situações mudam muito rápido. Imagina só, assim, quem conseguiu sofrer menos nessa pandemia é quem soube se reinventar diante de uma situação nova, né? Bateu a situação, você tem que matar no peito e botar para frente, entendeu? E se reinventar. Não adianta ficar chorando, entendeu? É isso aí. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu tive que me reinventar, tive que largar o esporte para estudar, porque senão, né? Desde o vestibular.
é dinheiro. Se eu não passasse para a UERJ, eu não ia fazer faculdade, não tinha dinheiro para fazer faculdade. E aí foi seguindo, né? Mas o esporte, assim, ele sempre fez parte da minha vida em tudo, entendeu? Eu acho que a gente tem que... TV a cabo é canal de esporte. Eu também, cara. Ontem eu fiquei vendo NBA aqui até tarde. Bom, ô Topan, acho que a gente precisa situar um pouquinho o nosso ouvinte. Galera, o Topan, ele formou então na UERJ, novinho lá, com 22 anos, né, Topan? Por aí, 21 para 22, né? E aí você foi e prestou, falou, vou fazer concurso. Formou e falou, eu não vou... Você nunca pensou em advogar, né? Você já pensava em fazer concurso para resolver, seguindo aquele conselho que você teve lá do eu entrei na faculdade de Direito para fazer concurso. Para isso, só isso. A faculdade de Direito, tanto que eu falei assim, eu comemorei muito mais quando eu passei do que quando eu formei. Formei, para mim, era uma etapa ainda, não tinha atingido o meu objetivo. Se formar é só uma etapa. Entendeu? Também, minha formatura foi tipo assim, beleza, formei, deixa eu estudar logo aqui para resolver minha vida, velho. A galera, formei! Mas depende de cada história, né? Para muita gente, só o fato de se formar já é um grande feito, né? Não, sem qualquer demérito, mas no meu caso, o objetivo era outro. No meu também. E aí, cara, você foi e começou a estudar já direto para concurso? Como é que foi essa sua jornada? Porque você fez uma faculdade muito bem feita, sua base, como a gente falou, ela era muito boa já, né? A verdade é o seguinte, assim, ressaltando, que eu gosto de ressaltar isso, cara, tudo na minha vida eu devo à natação competitiva. O que é esse tudo? Disciplina, senso de sacrifício e saber perder, levantar a cabeça e seguir. A natação, ela é muito cruel, cara. Você treina 6, 7 horas por dia e você tem que dar resultado depois de um ano de sacrifício em alguns segundos. E se seu pé escorregar na virada, é um ano jogado fora, entendeu? Então, você perde muito mais que ganha, mas você segue na luta, entendeu? Então, você tem que ter essa disciplina. E essa disciplina, né, que me levou. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, olha, eu vou fazer a faculdade, entendeu? Eu sem demérito nenhum, falei assim, não, vou formar, não é possível que eu vou formar, né? Mas eu não quero só isso. Então, eu planejei minha vida do primeiro dia da faculdade ao último dia. Eu todo dia chegava em casa, estudava, além da matéria da faculdade, né? Primeira coisa, CDFzão, né? Sentava lá e ficava lá babando, anotando cada palavra do professor, né? Segundo, chegava em casa e todo dia, juro por Deus, todo dia, do primeiro dia da faculdade ao último dia da faculdade, eu estudava pelo menos 2 horas em casa, todo santo dia. Então, sem qualquer arrogância, né? Você pode contar com o Nelson, a mesma coisa. A gente sabia que ia passar no concurso. Se ia ser no primeiro, no segundo, não tem jeito, entendeu? Conhecimento é cumulativo, né? Uma coisa que o Rogério falava, não sei se você lembra, você tem que entrar na fila. Não pode sair da fila, né? Que você perde lugar, né? Mas Rogério já esteve aqui com a gente, Rogério Greco já esteve aqui com a gente no 5º episódio também do Supremo Cast. Se você entrar na fila, você vai chegar lá, não tem erro, entendeu? Então, o concurso é bem objetivo. Eu falava com os alunos, não sei se você lembra meu, aqui, a grande vantagem aqui da nossa brincadeira do concurso é que aqui não precisa ser inteligente, tem que ser esforçado. O esforçado é que leva, entendeu? É questão de esforço, é bem objetivo, é só ir somando conhecimento e não desistir. É isso aí, cara, então, é isso aí. Então, e aí você foi e começou a fazer. Eu estudava, só que como eu era duro, né, eu tinha que trabalhar. Então, eu buscava todo tipo de renda. Teve uma época que eu trabalhava em 4 lugares durante a faculdade. Trabalhava entre aspas, assim. Eu tinha uma bolsa do CNPq, de iniciação científica, que o meu orientador era o Caio Tasco, que foi uma das coisas que abriu muita porta. Eu fui muito feliz na época. Você vê, em 1984, 85, eu fiz a minha bolsa do CNPq, era sobre ação civil pública. Né? Se eu lembrar a primeira lei de ação civil. No ano da lei. Exatamente, entendeu? Então, ou seja, eu fui muito feliz. E aí, eu fazia isso, era monitor, não sei se você lembra, né? Eu fui monitor de vários professores na UERJ, né? Aquele Flávio Borges Novelli, que atualizava os livros do Aleomar Balieiro na época. Sim. Né? Dava aula de natação para os vizinhos, para tirar uma grana, né? Para os molequinhos da vizinhança. E trabalhava com meu pai ainda vendendo, o papai tinha uma empresa de computação, vendendo sistemas de controle de administração de imóveis, entendeu? Então, eu me virava, mas assim, não deixava de estudar. Aí depois consegui estágio na Shell, foi o Fux até, que na época o Fux, antes de ser promotor de justiça, ele foi advogado da Shell, né?
E aí o cara do departamento pessoal era super amigo meu, eu consegui um estágio lá, também foi uma grande escola para mim. Mas no momento que eu formei, eu pedi demissão, porque abriu o concurso em Minas, e foi aqueles 4 meses, assim, que em vez de estudar 2 horas, eu estudava 12 horas. Né? E foi aí, graças a Deus, a gente passou, eu e o Nelson, nós passamos concomitantemente em Minas e São Paulo. Só que aí Minas chamou primeiro, a gente acabou migrando aqui, apaixonando e ficamos. Né? Os cariocas invadindo Minas Gerais. O Ministério Público de Minas é repleto, né, Tupã, de cariocas. Você e o Nelson começaram essa leva, e outros também, lá atrás, ainda na década de 80. Mas aí dá a importância dos cursos preparatórios, porque não existia curso preparatório em Minas. Então, assim, não tem carioca, paulista e mineiro, ninguém é mais inteligente que ninguém. Só que o carioca e o paulista, a gente já tinha estrutura de cursinho. E aqui em Minas não tinha. O primeiro cursinho de Minas, né, tinha o curso Severino, depois teve o Sejur, depois o Ronaldão, mas não tinha. Então, a gente tinha muito mais arma para o combate ali do que o pessoal aqui de Minas. Daí a importância do cursinho. E aí vem a fase do Tupã, Chiquinho, empreendedor, né, Tupã? Você viu esse gap de mercado? Opa, peraí, eu vim para cá, sou promotor aqui novinho, 20 e poucos anos de idade, já sou promotor. Foi para o interior, mas rapidamente veio para Belo Horizonte, não foi isso? E aí você viu, peraí, tem um buraco aqui nesse mercado, vamos preencher esse negócio, não foi assim, Tupã? Exatamente. Como o Bruno nos conhece, tudo na minha vida é muito planejado, né? Planejo tudo muito. Então, o que aconteceu? Eu entrei em 88 no Ministério Público e, na época, né, graças a Deus isso acabou, as nossas promoções eram dadas pelo governador do estado. Ou seja, então você tinha que ficar babando ovo de político. Né? O Rogério Grego falou isso também. Eu passei no concurso, exatamente, eu passei no concurso, bem colocado, nem me lembro, 6º, 8º, troço assim, eu passou em 4º, eu acho. O Alexandre Vitor, que é desembargador, em 2º, e primeiro foi o André, que é procurador de justiça. Beleza. Aí passamos, aí na época você passava com o titular. Aí eu passei, escolhi uma comarcazinha, beleza, perto do Rio, que chama Pedralba, delícia, perto de São Lourenço, sei lá. Só que eu comecei a ver que os filhos de desembargador, de procurador, começou a, tipo assim, um mês a pegar promoção, eu fiquei desesperado. Só que o que eu vi? Né? Porque como em 88 teve a Constituição Nova e as novas funções do MP, foram criadas muitas vagas. Então, eu falei, eu tenho que chegar logo na capital. Aí eu liguei para o procurador-geral na época e falei, meu nome é tal, eu estou aqui nessa cidade, mas eu quero sair daqui para chegar na capital logo. Então, qualquer lugar que você me mandar, eu vou. Aí ele falou assim, vem cá, tem uma comarca que tem um ano que eu abro, ninguém escreve, você não quer ir para lá, não. Eu falei, quero, não sabia nem qual era, mantendo. Nossa. Ele falou assim, mas eu vou te dizer logo, são 2 promotoras que você vai ter que acumular e são 100 quilômetros de terra para chegar. Eu falei, não, manda para lá. Aí eu fui para lá. Então, assim, eu planejei, aí depois de lá, aí foi a minha sorte também, o novo procurador-geral começou a implementar as áreas de interesse difuso, e aí eu falei, beleza, eu tenho um trabalho lá do CNPq sobre isso, quer me ajuda? Aí ele me promoveu rápido para ir para a assessoria dele. Aí eu dei muita sorte na época, eu cheguei na capital, até hoje eu sou o recorde, eu cheguei 9 meses como titular na capital, coisa que não existe mais, né? Não. Então, foi muito rápido, mas tudo fruto de planejamento, não foi nada assim, né? Aleatório, né? Tudo é planejamento, velho. E aquilo que a gente acabou de falar, a sua temporada como pesquisador lá atrás te ajudou a dar essa catapultada, né? Com certeza, velho. E foi uma sequência, né, de planejamento que eu tive, lógico, sempre contando com a sorte, né? Só que aquela história, assim, você não vai conseguir nada só com sorte. Mas se você estiver bem preparado na hora que a sorte chegar, você vai, né? Com certeza. Então, você tem que estar sempre bem preparado, prontinho para a sorte bater na sua porta. Com certeza. É isso aí, cara. Fala, Chico. Pois é, eu quero muito perguntar da época de triatleta do nosso convidado. Estou me coçando para ouvir sobre isso, mas para seguir um pouco a linha narrativa da história, tem algum desafio como membro do Ministério Público, que eu também gosto de perguntar para todos os promotores e procuradores que a gente aqui entrevista, tem algum desafio como membro do Ministério Público que você gostaria de contar? Um pouco da sua experiência dentro como promotor em Minas? Como eu disse, eu nunca fui apaixonado pelo direito.
Mas eu me apaixonei pelo Ministério Público. Né? Deixa eu explicar rapidamente. Cara, tipo assim, nosso ídolo na faculdade, né? A gente babava com o cara, era o Fux, né, cara? Fux, 30 e poucos anos, carioca marrento, tinha sido primeiro lugar no concurso promotor, primeiro lugar no concurso de juiz, né? Cara, lutador de jiu-jitsu, boa pinta, dando aula na UERJ. Pô, era o nosso ídolo, né, cara? Todo mundo queria ser Fux, né, cara? Você era lutador de jiu-jitsu? O Fux, na posse semana passada, Chico, ele agradeceu a comunidade do jiu-jitsu. Você não viu Ah, isso? meu Deus! Eu não consigo nem imaginar. Tocava violão, cantava Lulu Santos, né? Tipo assim, é o nosso ídolo, né? Pô, Fux até Deus no céu, Fux na terra. Então, assim, eu queria ser juiz, cara. Queria ser juiz, ponto, tá bom. Só que aí, na época, já tinha aquele gap de 3 anos. O Ministério Público não tinha. No Rio tinha. Tanto que a gente foi para Minas, porque no Rio não podia fazer. No Rio só podia fazer a defensoria. Eu fiz e não passei. Aí tomei pau na primeira prova. Fiz que concurso você tem que insistir, né, velho? Claro. Então, aí foi beleza. Só que aí, quando eu entrei no Ministério Público, assim, as funções do Ministério Público diante da Constituição Nova, em três difusos, simplificando, né, são tão apaixonantes, né, que eu me apaixonei pelo Ministério Público. E, assim, eu tenho orgulho de ter participado com diversos outros colegas da criação e da formação dessa área nova, né? Das promotorias de interesses difusos, meio ambiente. Nós participamos, como uma coisa que me contribuiu muito à minha formação, uma equipe de 10 promotores que a gente entrou trocação naquela tragédia da Vila Parraginha. Então, assim, eu me orgulho muito dessa fase de primeira instância, que eu basicamente trabalhei quase em todas as áreas de interesses difusos, direitos humanos, com o Afonso, consumidor, o consumidor que estava começando, né, Topã? Estava começando o consumidor, né, cara? Trabalhei em direitos humanos com o Afonso, patrimônio público com o atual procurador-geral, o Toné, meio ambiente com o ex-procurador-geral, o Jarbas Soares Júnior. Então, foi uma época apaixonante assim, que a gente conseguiu, né, levar à frente. Né? Então, e o Ministério Público todo do Brasil cresceu muito nessa época. Então, realmente foi assim, meu grande orgulho. Me orgulho do trabalho que eu faço hoje, mas é um trabalho mais processual, entre aspas, burocrático, mais segurança e tal. Mas essa área, essa primeira instância, eu acho que foi o grande orgulho da minha carreira. Assim, entendeu? Que massa. Fala, Carol. Opa, então você se formou na UERJ, prestou concurso público, enfrentou alguns desafios aí na profissão, mas quando foi que você tomou a decisão de voltar para o esporte efetivamente? Isso. Como é que foi essa decisão para você? Basicamente foi o seguinte, tá? Eu era casado com a falecida procuradora de justiça, Simone Montes Pinto, que foi professora do Pretório. Chegou a conhecer a Simone, Bruno? Não conheci não, cara. Ela tinha falecido, né? Aí tava, tipo assim, eu comecei a engordar, não sei o quê, coisa e tal, não conseguia fazer atividade. Na época eu entrei na... É que eu só um parênteses assim, que é aquela história, todo mundo, às vezes, não é apaixonado por uma coisa, mas se você opta no seu planejamento em fazer, você tem que tentar fazer com a maior excelência possível, né? Então, nunca fui apaixonado por direito, só que eu comecei a dar aula, comecei a escrever artigo, livro, e na época, assim, um segredo para você, na época a gente ganhava muito mal, né? A carta de inflação, e aí eu ficava catando concurso de artigo jurídico que dava grana, entendeu? Eu escrevia para ganhar grana, ganhava uns prêmios para ganhar grana nada. Caramba. E aí eu comecei a engordar muito. Aí um Réveillon, a gente foi passar no Clube Med com a Simone, a mãe da Isabela, a mãe da minha filha, e a irmã dela e o marido, e na volta eu cheguei em casa e, por curiosidade, subi na balança e bateu 102 quilos, né? Eu pensei, porra, 3 dígitos é demais, né, velho? 3 dígitos não dá. Né? Aí eu voltei, né? Devagarzinho, fazer esporte, aquele caminho, né? Academia, e aí foi, né? Aí eu voltei ao esporte aos poucos, e a sequência dos esportes, eles foram muito engraçado. Um levou o outro, academia. Aí eu comecei a voltar, a minha paixão, a animar, voltei a montar, fiz clássico, fiz rural, e aí o hipismo me levou para a escalada, né? Que o Bruninho sabe, eu antes foi triatlo, fiz muitos anos escalada de rocha e gelo. Essa época eu já estava na área aí. Essa época eu já era estagiário do Topã. O Bruninho conheceu o escalador de montanha, né?
Eu acho que essa parte é muito legal, mas antes da gente chegar nela, cara, eu queria voltar nesse ponto. Você viu o gap de mercado, porque, gente, o Topan foi fundador e sócio de um dos maiores cursos do Brasil. Eu sou filho desse curso, nasci e fui criado lá dentro. Se hoje o Supremo existe, é muito em virtude desse curso, que nós já falamos dele aqui várias vezes no Supremo Cash, que é o Pretório. Conta um pouquinho dessa veia do Topan empreendedor lá, com 20 e tantos anos, 27, por ali, né, Topan? 28. Como é que aconteceu isso na sua vida? E também o Topan professor, cara, porque você era um fenômeno em sala de aula, bicho. Só para acabei de falar, assim, tudo isso, cara, o culpado de tudo isso é o Fux, entendeu? Porque assim, nosso sonho era ser um Fux na vida, entendeu? Tipo assim, não sei o que lá, coisa e tal. Aí eu cheguei aqui em BH, o Epaminondas Fulgêncio, o procurador que já aposentou aqui, o pai dele era um dos fundadores, donos, sei lá, da Milton Campos. Aí eu falei, Pepe, me arruma uma vaga lá. Eu fui dar aula de direito penal, esse pode, né? Aí fui dar aula de direito penal lá na Milton Campos. Melhor. E aí comecei a dar aula, não sei o que lá. Aí comecei a me enturmar com o pessoal da acadêmica. O Epaminondas e um procurador aposentado, Cabral, que também tiraram os primeiros cursos aqui, o Seju, me chamaram para dar aula. E na época eu comecei a dar aula também no que se chamava, à época, curso Orlandadão, que virou a Carvalho. Né? Na época, um dos maiores concorrentes do Pretório. E eu comecei a dar aula, e aí, logicamente, para dar grana, né, parei de dar aula em faculdade, fiquei dando aula em um cursinho. Certo? E, em determinado momento, foi criada a Fundação Escola Superior do Ministério Público. E a primeira etapa dessa fundação durou pouco, durou 1 ano por problemas políticos e acabou. Aí, no momento que acabou, né, eu tinha, tipo, 3 grandes amigos aqui, tenho 3 grandes amigos aqui no Ministério Público de Minas, que é o Rogério Greco, o Nelson Rosenwald e o Alberto Vilas Boas, né? O Afonso também é um outro grande amigo, mas não participou dessa fundação. E a gente pensou assim, na época ficamos assim, meio a pé, acabou a fundação, vamos voltar a dar aula para os outros, vamos fazer um curso nosso, né? Só que nessa época, vou contar um segredo para vocês, né? O Nelson Rosenwald morria de medo de dar aula. Ele tinha medo. Não. Como assim? Eu não acredito. Ele não participou desse empreendimento. Aí eu, Afonso, Alberto Las Boas e o Rogério Greco fundamos o curso e ficamos tentando descobrir o nome, apareceu, aí começamos a visualizar. E esse curso ele começou numa salinha, cara. Uma salinha, o banheiro era dentro da sala, ficava todo mundo constrangido de fazer xixi, né? Porque era no meio da sala, o banheiro, não sei o que lá. Era uma salinha pequena, que a gente começou a dar aula, e era todo mundo muito novo na época, 20 e poucos anos, e a turma se identificou com essa vibe, que é bem a vibe hoje do Supremo também, né? Acesso, todo mundo conversava, brincava, né? A gente era muito amigo, todo mundo carioca, gozador, ficava gozando um ao outro, e foi por aí. E aí acabou que a gente cresceu muito, sim. Aí, logo depois, a gente conseguiu convencer o Nelson a dar aula para a gente. E, assim, o Pretório tem duas fases. Antes do Nelson, depois do Nelson. Nelson foi assim. Todos tiveram a sua função, né? Mas o Nelson, assim, ele mudou a cara do Pretório, né? Então, e aí depois o Nelson entrou. Então, a gente visualizou essa questão no mercado. E, especificamente, depois o Alberto saiu por questões pessoais. Eu também cheguei no momento em que o Pretório ele cresceu muito. E você lembra, né, Bruno? Assim, não é porque era o Topan, o Greco, o Nelson, mas assim, todo mundo queria ter aula com a gente. Claro. Então, eu era obrigado a dar aula em todas as turmas. Então, a minha vida, de uma hora para outra, virou um inferno, né, cara? Eu trabalhava todo dia, de manhã, de tarde, não sei o que lá, eu estava 3 filhas, não sei o que lá. E chegou um momento que mudou a minha vibe. Eu falei, não quero mais. Né? E aí, tanto que eu falei com os meninos, falei, olha, antes que a gente brigue, porque vocês querem crescer e eu não quero, a minha amizade de vocês vale muito mais que qualquer dinheiro, que qualquer curso, né? Então, eu estou saindo, entendeu? Aí, tipo assim, mas você vai dar aula. Eu falei, você vai dar aula para alguém? Eu falei, não vou dar aula para ninguém, que eu não quero dar aula, entendeu? Eu quero fazer outras coisas. E aí eu fiquei uns 2 anos ainda dando aula até eles conseguirem rearrumar o processo civil. Você viveu essa fase, né, Bruno? Sim.
A única coisa que eu falei assim, olha, eu só tenho uma exigência, eu tenho que escolher o horário, porque eu nunca mais vou dar aula sexta-feira à noite. Sou eu hoje, Topã. Esse sou eu hoje. E aí foi esse processo, né? E continuaram os dois depois na fase aula do pretório. Mas aí a gente viu esse gap de mercado, aí depois nasceu um gap muito grande de mercado também, que foi o exame da ordem, né? A gente viu nascer o exame da ordem, ele não existia. Eu, quando formei, não tinha exame da ordem. Eu formava e já era advogado, acabou, fim de papo. E eu, Chico, cara, eu sou fruto disso aí. Porque o Nelson começou, né, Topã, cansado de dar aula também, ele falou, eu tenho que revelar alguém. Aí ele revelou quem? Eu. Né, Topã? Aí o Nelson falou, Bruninho, você vai começar a dar aula, nós vamos abrir aqui o projeto da OAB, isso em 2002, lá no Pretório. Aí eu falei, tá bom, eu estava convivendo com esses caras o dia inteiro há 4 anos, Chiquinho, desde 98. Eu trabalhava, só para você ter uma ideia, o Topã deve lembrar disso, a minha mesa de trabalho era dentro da sala dos sócios, ô Chiquinho. Então, esses caras iam fazer reunião de sociedade, eu ficava lá dentro, trabalhando e só ouvindo, né? E aprendendo. Lembra disso, Topã? Não, com certeza. O Bruno é menino, só dá de bermuda lá. 20 anos de idade, cara. Eu tava ali, ó, só ouvindo os monstros. A maior preocupação do Bruno era malhar a panturrilha, porque eu não era só de bermuda, né? Eu sou filho disso aí, cara, dessa galera aí, eu ficava colado lá. Eu lembro direitinho, Topã, você que me entrevistou, cara, para fazer o estágio, não sei se você lembra disso. O Pretório, quando o Nelson entrou, ele achou que tinha que ter uma parte de conteudista, Carol. Um cara que buscasse provas, leis, editais e tal. E aí o Nelson conversando comigo na academia, a gente malhando junto, lá em 98 o ano, a Carol estava nascendo. E aí ele falou, tô precisando de alguém lá, vou pagar 2 salários mínimos. Eu falei, oi? 2 salários mínimos? Essa pessoa sou eu, cara. Pelo amor de Deus, preciso trabalhar, cara. Tá de graça no Ministério Público. Aí ele foi e me contratou lá. O Topã que me entrevistou, né, Topã? Só que como eu tinha indicação do Nelson, eu fui o escolhido lá na peixada. E tô aqui até hoje. Entrei em 98, 26 de outubro de 98. E tô aí há 22 anos. Cara. Depois aquele menino também, o Léo, né? O Léo trabalhou contigo também, trabalhou? Léo, que hoje é dono da editora Foco, né? Nosso parceiro aqui. Exatamente. Aí ele entrou para me substituir. Exatamente. Isso mesmo. Aí eu comecei a dar aula, foi bem legal. A história toda vem daí, Carol. Por isso que eu sou tão grato. Aí você abriu uma filial no Rio, né? Aí a gente abriu o Pretório Rio, né? Logo que eu passei no concurso e consegui ser lotado no Rio em 2004, a gente abriu o Pretório Rio. Você chegou até a dar aula lá pra gente, lembra, Topã? Deu umas aulinhas lá. E aí... Foi só uma semana que eu fui. É verdade. Aí depois a gente transformou o Pretório Rio em curso fórum. E aí do curso fórum a gente resolveu abrir o Supremo depois que o Pretório foi vendido. E aí estamos aqui até hoje, desde 2010 no Supremo e há 22 anos nessa trajetória. Por isso que eu sou muito grato ao Topã, ao Rogério e ao Nelson em especial. Agora, Topã, rapidinho, Chico. Topã, aí, cara, isso é uma coisa na sua história que me impressiona muito. O Chico e Carol, vocês não tiveram aula com o Topã, mas o Topã era aquele cara dos professores da vida, sabe, Chico? Ele dava aula de processo civil lá no Pretório, né? Era o Nelson em civil, o Rogério em penal, o Topã em processo civil e o Alberto em processo penal. O Topã era aquele cara que ele dava aula, Chico, fazendo assim, ó. Porque aqui, ó, o artigo 532 se liga ao artigo 2º, que se liga ao 37, que se liga ao 202, que se... Caralho, velho. Olha que visão sistêmica. Visão sistemática. Ele era um monstro. E, cara, você no seu auge, assim, sabe? No auge de aula, você falou, cara, quer saber? Cansei disso aqui, não quero mais ficar dando aula, estou virando um escravo desse negócio. Como é que foi essa decisão interna, cara? Porque esse é um dilema. Eu falo, Topã, que dar aula em curso preparatório, o Chico já deve ter ouvido falar isso. Dar aula em curso preparatório é ser atleta de elite. Quando você dá aula em faculdade, você é atleta amador, meu amigo. Desculpa. Você vai preparar a aula uma vez a cada 2 anos, vai dar uma reparadinha aqui, outra ali. Agora, curso preparatório é leitura semanal de jurisprudência. Você tem que saber tudo que está acontecendo. Você tem que ver como é que foi as provas passadas. Você tem que atender aluno todo dia. É esporte de elite. É muito mais desgastante do que uma aulinha mais tranquila aí numa faculdade, sem nenhum demérito aos professores de faculdade. Mas curso preparatório é a tropa de elite, meu amigo. São os atletas de ponta. O que te fez, cara, internamente a falar? Quer saber, bicho? Eu estou no auge, ganho um bom dinheiro aqui dando aula, mas não é isso que eu quero para minha vida. Cansei.
Velho, eu acho assim que... vamos passar para a filosofia de botequim, né? Vamos lá. A questão é a seguinte, eu acho assim, como eu disse, assim, é importante na vida saber se reinventar, né? E tem um poeta, um filósofo, um poeta de origem libanesa, o Khalil Gibran, e ele fala muito isso, assim, né? Que assim, a gente, o sonho, acho que assim, o sonho, assim, não é de todo mundo, mas o sonho assim que a gente tem de criança, assim, é ser imortal, né? Ser super-homem, ser imortal. E a imortalidade, ela está ligada muito, não assim, a você viver muito, é você viver de uma forma assim atemporal, vamos dizer. Você não ficar nem ligado ao passado, nem ligado ao futuro. Você ficar ligado ao presente. É o que existe. Velho, o que existe é o presente. Passado passou, o futuro você não sabe. O que existe é isso aqui. Então você tem que estar muito ligado. Você tem que ter, lógico, tudo modelado com responsabilidade. Você tem que saber vivenciar o seu presente. E eu acho assim que o grande valor da vida, acho que lógico, sempre modulado, né, pela correção, pela moralidade, não moralidade como valor cultural de tal sociedade. Como a sua moralidade interna, você fazer o que você acha correto e tal. Todo mundo quer uma grande coisa na vida. Todo mundo quer. Pessoal, alguns falam que é dinheiro, mas todo mundo quer ser feliz. Não é isso? Qual que é o valor maior da vida? Você ser feliz, cara. Né? Então, você tem que estar sempre buscando a sua felicidade. Você tem que reinventar, porque a vida muda, né? Você é um cara que você não era 10 anos, que não era 20 anos, que não era... Não é outro cara, é outro Bruno. Esse Bruno é esse aqui, aquele outro... Você tem que se reinventando. E chegou um momento que eu não estava feliz, entendeu? Eu ganhava, assim, muita grana, entendeu? Mas aquilo ali, para mim, né? Você me conhece, eu sou um cara simples, né, cara? Então, assim, para mim, eu tinha grana, não tinha nem o que fazer com dinheiro, entendeu? Porque não tinha tempo, né? O Juca Chaves sempre falou assim, não adianta você ter dinheiro e não ter tempo. Não tinha tempo de fazer nada, né? Minhas filhas crescendo, eu sem participar muito, e eu já tinha voltado para o esporte, querendo assim, me dedicar mais, e chegou um momento assim, olha, e assim, um parênteses, assim, eu nunca deixei uma das coisas que eu acho que eu fiz de uma forma inteligente na vida, eu nunca deixei a grana do empreendedor, né, entrar na minha vida de uma forma determinante, entendeu? Eu sempre vivi com o meu dinheiro de promotor de justiça. Aí, entrava uma grana, beleza. Ou, vamos de primeira classe viajar. Beleza. Mas assim, né? É uma brincadeira. Vou de primeira classe. Vou ficar numa cama bacana. Aí comprei meu único, você deve lembrar, comprei meu único carro caro na vida, que foi um Defender, entendeu? Land Rover, eu dirigi ela. O meu dia a dia, ele nunca mudou, entendeu? Eu sempre vivi com a minha realidade de promotor de justiça. Então, chegou um momento, eu falei com a minha esposa, né, Raquel, na época, falei assim, Raquel, ela me deu todo apoio, que isso é importante, né, sua família te dá apoio. Eu falei, não estou feliz, cara, não quero, mas assim, vai cair o nível, né? Assim, né? Não vamos passar fome, lógico, né? Mas assim, vai cair o nível, aquela grana extra não vai ter. Ela falou, não, dane-se, é importante você estar vendo. Aí eu larguei o pretório, eu te falei assim, eu estava na Concagua na época, eu falei que eu fiz meu segundo turno na Concagua, eu voltei. Aí aquela confusão, todo mundo estressado. Eu falei, vem cá, Nelson, o Alberto disse assim, Nelson, já vem cá. Não estou feliz, estou saindo. Eu acho que o preço justo é esse, paga do jeito que vocês quiserem. E, não, mas vamos fazer então um contrato que você não pode dar aula. Eu não quero dar aula, velho. Não me preocupa, não vou dar aula para ninguém. Aí fiquei 2 anos, como eu te disse, nessa transição. E depois parei de dar aula e foi assim, uma decisão super acertada. Eu não me arrependo assim, um pingo de ter saído do pretório. Eu mantive as amizades, acho que se eu tivesse lá, eu tinha brigado. Sou amigo assim, de coração dos dois, né? Dos 3, Alberto também. Então, é uma decisão muito corajosa, né, Chico? No auge da sua carreira de professor, ganhando uma boa grana, sócio de um dos maiores cursos do Brasil na época, galera. Os ouvintes mais novos não vão se lembrar, mas o Chico chegou até a ser aluno, né, Chico? Do Pretório também. E fui seu aluno lá em 2008. Cara, pois é, e aí você chegar e falar, galera, vou mudar meu estilo de vida, é muita coragem. Essa é uma das razões que eu te admiro tanto, Topan. E aí, cara, fala, Carol. Dentro dessa sua pergunta, Bruno, Topan, quando você tomou essa decisão, você sentiu algum medo, assim, do que as pessoas iam pensar de você ao tomar essa decisão? Você sentiu algum medo de se arrepender depois? Foi difícil para você esse período aí da sua vida de decisões? Como é que foi isso? Eu tenho essa dúvida, assim, eu acho que é bom a gente falar.
Eu acho legal a gente falar isso para os nossos ouvintes, porque quando a gente fala sobre trajetória, carreira, e a gente percebe que existem pessoas com essas dúvidas, muitas vezes elas têm vontade de dar um passo à frente, mas têm esse medo. Então, acho importante a gente tratar disso também. Três coisas, basicamente. Primeiro, né, assim, tem que ter alguma vantagem em você ficar velho. Né? A vantagem é você ficar mais experiente, a gente sofre menos, você desenvolve. Tem gente que só fica velho, não melhora não. Né? Mas assim, o ideal é quando você fica mais velho, você acumulando essa experiência e isso te dá um poder de decidir com mais segurança, você valoriza o que tem que ser valorizado e minimiza o que tem que ser minimizado, você ganha com a experiência. Então, assim, essa, crianças, é a grande vantagem de ficar velho. Entendeu? Então, eu desenvolvi, pela minha experiência, essa capacidade de tomar decisões. Então, eu acho que assim, eu já tomei essa decisão numa idade mais. Eu tinha, sei lá, 40 anos, nem me lembro quanto que eu tinha. O Bruno deve saber melhor do que eu. Então, foi 2005, né? 2005 eu já estava com 39 anos. Então, segundo, né? Eu acho que primeiro você tem que criar essa possibilidade de saber decidir. Segundo, eu acho que você deve se arrepender de decisões que você tomou, não de que você não tomou. Então, né, você tem que ser mais proativo. Então, imagina você ficar depois, 20 anos depois, puta, eu devia ter saído do pretório na época, agora eu tô com 200 quilos, né, hipertenso, não sei o que lá, cheio de dinheiro, né? Mas assim, não posso fazer nada, né? Então, acho que você tem que ter coragem de tomar decisões, né? E terceiro, né? Lógico, uma brincadeira. E terceiro, né? Assim, a partir dos 35, 40, você não está se importando com o que os outros pensam, não, sabe? Você tem que acho que é um princípio básico na vida. Você tem que fazer as coisas para você, não é para os outros. Então, se você está feliz, ó, se não está feliz, né? Já que você falou que pode, você liga, foda-se, né? Aí, vai em frente, entendeu? Então, não sofri, como eu te disse, tive apoio da minha esposa na época, da minha família, então não sofri, foi uma decisão assim, super consciente, super tranquila e sem arrependimento. Ótimo. Topan, e aí, cara, aí vem o outro lado, né? Peraí, ó, tirei essa adrenalina aqui da minha vida, de sala de aula, de ter que estudar, de ter que dar aula, de ter que viajar o tempo todo, que vocês viajavam demais, né, cara, para dar aula também. Viajava no interior de mim, tinha pretório, Chiquinho, tinha pretório Juiz de Fora, pretório Uberlândia, pretório Lafayette, pretório Itaúna, pretório Divinópolis. E eles iam para todos esses locais, Varginha, ou era telepresencial? Todo final de semana eles viajavam, cara. Era coisa de louco. Eu muitas vezes, Chiquinho, para fazer um bico do negócio online. Eu só vivi presencial na vida. Era só presencial, não tinha online ainda não. Depois que chegou o SAT, Chiquinho, depois que chegou o SAT, nós estamos falando aqui do início dos anos 2000. Eu comecei, inclusive, eu dei Pretório Valadares, eu dei aula, Chico, Pretório Valadares, Pretório Varginha, Pretório Itaúna, Pretório Lafayette. O meu começo foi exatamente pegando essas rebabas que esses caras não queriam mais. Puta merda, bicho. Ficar indo lá para Varginha no final de semana da aula, 3 horas de carro para ir, 3 horas para voltar. Chegava em casa sábado à noite, já cansado, porque deu aula o dia inteiro, né, Topan? Não, eu acho que eu já fazia Ironman na época, né? Brincando, Ironman de aula, porque Juiz de Fora, você me corrija se eu estiver errado, era assim, tinham 3 turmas. Você dava aula assim, na turma da noite, segunda, terça, quarta e quinta à noite. Aí de manhã era terça, quarta, quinta e sexta. Aí tinha a turma de sexta, noite, sábado, o dia inteiro. Então você chegava segunda-feira e dava aula assim, sem parar, loucamente, né? Assim, até muito mais método do aluno, né, bicho? Que ele ficava ouvindo a gente a semana inteira. Como é que aguentava? Cara? Um professor só, né, velho? Era loucura, Chico, era loucura. Esses caras ralavam muito mais, bicho, do que a gente rala hoje, viu? Porque era viajar, ficava a semana toda fora de casa, dando aula manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite, sábado o dia inteiro. Então, realmente cansa, bicho. É uma tarefa louca. E aí, Topa, quando você sai disso, você troca essa adrenalina pela adrenalina do esporte. Você, tipo, reconecta com aquele Topan lá adolescente que era aficionado por esporte. E eu vivi um pouco dessa época sua, porque você começou fazendo escalada, então você começou, e eu acho essa história fantástica, eu estava lá trabalhando com você comprou a Defender, aquela Land Rover gigante, mas foi para fazer uma viagem lá para a Argentina, né, lá para a região de Mendoza, para fazer o Aconcagua. Conta um pouco dessa expedição de escalada do Aconcagua, que você foi mais de uma vez.
Basicamente é o seguinte, eu comecei a fazer escalada esportiva na família que hoje é a proprietária da Rocas, que é uma academia de escalada aqui em Minas, né? São meus amigões, até semana passada, quando reabriu, eu fui escalar lá, para rever a garotada. E aí, em determinado momento, o pai desses meninos, o Everton, que é um grande amigo meu, falou assim, vamos fazer gelo? Eu falei, vamos. Aí planejamos fazer o Aconcagua. Aí foi o ano que nós fomos com o Land Rover. Fomos dirigindo até Mendoza. E esse ano não conseguimos fazer o cume. Aí eu acabei, me apaixonei pela situação, né, pelo esporte de escalada esportivo, da escalada de gelo, e aí continuei indo. Então, eu fiz 3 vezes o cume do Aconcagua. E uma das vezes eu fiz... Aí eu comecei a fazer no Aconcagua a chamada speed climbing. Você vai da base ao cume sozinho, tipo de noite, num pau para fazer velocidade. Aí, em janeiro de 2005, eu bati o recorde mundial de velocidade, 5 horas e 23, que era no italiano. Não, foi no italiano, depois no brasileiro. E aí, nesse momento, né, que eu parei de escalar e migrei para o triatlo. Mas foi tudo maneiro. Eu tinha prometido para minha família, com 40 anos, parar de escalar, porque é muito perigoso. Não sei se você lembra na época que eu resgatei um casal, que a mulher, o cara morreu na minha mão, saiu até no jornal, tudo. Que é isso? Como assim? Como assim? Conta essa história. Eu estava escalando com o cara, eu fiz o cume, na volta, os guarda-parques me chamaram, falaram, Renato, que eu já era conhecido lá, porque eu já tinha escalado várias vezes, e um casal de brasileiros ficou preso, e a gente está voltando para resgatar, eu voltei para resgatar, junto com eles, né? Eu, o Carlitos e o Fidel. Fidel não é do Fidel Castro, não é Fidel, porque Fidel é macarrão em espanhol, né? Então tinha o cabelo encaracoladinho, tipo macarrão. E aí pegamos esse casal, só que o cara estava muito mal, aí ele morreu, a gente deixou lá, né, escondendo, você não vai descer com o corpo, né, velho? Não dá, né? Você está quase morrendo lá, né? Aí focamos em salvar a mulher dele, a Rita, e aí conseguimos salvar ele. Mas o cara morreu e ficou lá. Dentista. E aí... Parece filme, né, Chico? Esse ano eu já tinha prometido parar, e esse ano foi o ano que eu bati o recorde mundial de ascensão na Aconcagua. Aí eu parei e eu já estava meio que enturmado com a turma do triatlo. Aí eu migrei da escalada de gelo para o triatlo. Só para fazer o Aconcagua nos Andes, né? É o maior pico da América do Sul ou da América no geral, o Topan? Vamos simplificar. Assim, existem 14 montanhas acima de 8.000 metros no mundo. Todas estão nos Himalaias. O Everest é maior. Fora do Himalaia, fora da cadeia do Himalaia, a maior montanha do mundo é o Aconcagua. Então, a Aconcagua ele só perde para as montanhas do Himalaia. Ele tem 6.959. Segundo os argentinos que gostam de exagerar, tem 7.000. Né? Eu já fui lá no pé, lá na divisa do Chile com a Argentina. Já fui naquela ponte de pedra que tem ali, né? Já dá para ver o bichão lá embaixo, é alto demais, cara. É muito legal. A Aconcagua é uma montanha super desafiadora, porque ela fica tipo, a 5 quilômetros do Atacama, então ela é muito árida. E chamam de pequeno 8.000, porque é muito difícil se aclimatar a temperatura dela e a falta de umidade. Fora a falta de oxigênio, lógico. É, sensacional. E aí você veio para o triatlon, né, cara? Agora vamos contar, porque, galera, que está escutando a gente aqui, Chico, o Topan, ele é um monstro no triatlon, cara. Você vê o Instagram do Topan, que depois ele vai divulgar aqui, os triatletas do Brasil inteiro babam o ovo do Topan, chamam ele de vovô e tal, né, do triatlon. O Topan, ele arrebenta. É isso que eu queria, justamente isso que eu queria falar, é nesse ponto que eu queria chegar. Com que idade, precisamente, você começou a se dedicar ao triatlon dessa forma mais séria, mais profissional mesmo, por assim dizer? Tipo assim, que eu te falei assim, você tem que dar sorte em tudo na vida também, mas você tem que estar preparado na hora que a sorte chegar, né? Exato. Então, como eu tinha prometido para minha família parar de escalar, eu fiquei assim, vou fazer o quê, cara? Jogar bola? Véio? Não dá, né, cara? O Bruninho sabe que eu chamo a bola de Vossa Excelência, dada a falta de intimidade com ela, né? Aí, uma vez eu estava indo para Aconcagua e fiquei amigo de um cara no avião, do Gustavo Junqueiro, brotherzão meu, que fazia triatlo, fazia Ironman, e ficamos amigos. E aí, no ano seguinte,
o meu patrocinador na época cancelou uma expedição, sei lá para onde, que era o Peru, não sei o que lá. Eu liguei para ele, pô, Gustavo, só vou escalar agora em dezembro. Ah, cara, faz um triatlo. Eu falei, que triatlo, meu irmão? Triatlo? Pô, nunca andei de bicicleta. E eu comecei a fazer o triatlo e aí, tipo, descobri que era uma brincadeira que eu podia me divertir. Mas começou assim, com uma brincadeira para substituir a brincadeira da escalada. Da escalada. Aí em 2005, só que eu comecei, como eu sou muito disciplinado, eu comecei a ter resultados dentro da minha categoria de idade, né, que é de 5 anos. Aí deu uma entusiasmada, tanto que aí foi bom que eu não sofri muito quando eu parei da escalada, eu já estava na vibe do triatlo ali competindo. E aí eu comecei a treinar e na época eu fazia o triatlo olímpico, que é o triatlo menor, né? E, para minha surpresa também, o primeiro mundial que eu classifiquei, que foi no Havaí, mas não de Ironman, de distância olímpica, eu já fui vice-campeão mundial da minha idade. Aí eu falei, opa, dá para brincar desse negócio. Aí eu comecei a me dedicar, e eu comecei mais velho, comecei com 37 anos, assim. E aí, em 2006, que eu migrei para a prova longa, que é o Ironman, que é o que eu me dedico. Faço tudo, né? Mas me dedico mais às provas longas desde 2006. E conta pra gente aí, cara, como é que é essa preparação? Explica primeiro para o nosso ouvinte o que é o Ironman, né? Que tem muita gente que não conhece. Conhece de ouvir falar, claro. Ironman é um nome comercial de uma modalidade longa de triatlo, né? Ou seja, você nada, pedala e corre, só que o Ironman, você nada 3,8 km, 4 km, arredondando, você nada 4 km, pedala 180 km e corre a maratona 42. Entendeu? Nossa! Então, e o Ironman fez 40 anos agora, que ele nasceu numa brincadeira. Tinha tipo 3 caras encaixaçando lá na Califórnia, né? Um corredor, um nadador e um ciclista. E cada um falando que era mais foda que o outro. Mas vamos juntar essa porra, todo mundo é quem ganha. Aí fizeram o Ironman. O Ironman nasceu assim, nesse desafio para mim. E quando fizeram, nenhum dos 3 ganhou. Foi um outro cara que ganhou, entendeu? E aí nasceu disso, né? E aí você tem 50, 60 etapas pelo mundo, né? Durante o ano. E nessas etapas, se você ganhar, vamos dizer assim, se você obtiver um resultado bom em uma etapa dessa, você consegue classificar para uma vaga no Campeonato Mundial, que é sempre no Havaí, todo ano. Que é o Kona? E Kona é a cidade dentro da ilha do Havaí, que é uma das ilhas do arquipélago do Havaí. É a única ilha que tem o nome de Havaí mesmo, essa ilha, que é a cidade de Kona, que tem lá. Que é o Campeonato Mundial do Havaí, que eu fiz já competi 6 vezes lá. E qual foi o seu melhor resultado lá, Topã? Conta pra gente dessas 6 vezes aí. Eu fui vice-campeão mundial. Eu fui 4, o pódio do triatlo são 5, né? Não são 3 tipo de competição, não. Eu fui pódio em 2009, 4º lugar, e fui vice-campeão mundial da 40-44, da categoria, né, de idade, em 2011. Sensacional. E sua próxima meta, cara, qual que é? Eu estou para definir, entendeu? Porque esse ano, assim, por causa dessa pandemia, dessa loucura, né? Eu mudei o modo triatleta para o modo ficar fit, entendeu? Porque na minha idade, estou com 54, não adianta ser, tipo assim, estressar seu corpo no limite para chegar numa forma ideal e não ter competição, né? Então, eu liguei o modo stand-by, pedalando, correndo, mas sem objetivo, assim, não estou numa intensidade louca, né? Vamos ver, cara, que assim, eu acho que não dá para saber o que vai acontecer ainda com as competições, né? Competição é o cúmulo da aglomeração, né, velho? Então, não tem como evitar, né? Então, eu estou me mantendo em forma para quando chegar a hora assim, voltou o calendário. Aí eu monto um objetivo, né? Que eu digo, eu faço tudo planejadinho. Aí, diante desse objetivo, eu faço um mesociclo para tentar fazer o melhor nesse objetivo final, essa competição A, por exemplo, né? Eu acho, Carol, que a história do Topã é uma história de muita disciplina, né? E isso que ele falou no começo do episódio, a gente precisa repetir. Porque tem aluno que acha que todo dia vai acordar motivado para estudar, vai acordar amando o direito. Você falou, né, cara? Você acordou hoje, nós estamos gravando um episódio de manhã, você já acordou, já pedalou, já fez de tudo, né? E nem sempre você tá afim, né? Tem dia que você acorda no tesão de pedalar, mas tem dia que você fala, puta merda, pedalar hoje vai ser foda. Exatamente, cara. Não, disciplina, assim, é muito mais importante. Motivação é importante, mas, assim, disciplina é fundamental, né, cara? Porque tudo é muito mental, né, cara? Muito mental. Carol. Falou tudo. E um dedinho. Carol. Topã, diante de tudo que a gente falou até aqui, e falando agora sobre disciplina,
a gente percebe a importância de incentivar o esporte desde a infância, né? Para criar na criança um senso de responsabilidade, de foco, de disciplina. E quem cultiva esses princípios desde novo alcança uma maturidade de forma mais rápida, né? Eu acho. E pensando nisso, quais os maiores aprendizados da sua vida no esporte que você considera podem ser aplicados aí na vida do concurseiro, no estudo para concurso, com relação à disciplina, à persistência? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Primeira grande lição que você tem com o esporte: aprender a perder e subsistir. Está na modinha hoje o tal da resiliência, né? Mas é isso, né? Foi, né? É você saber perder e continuar com o seu objetivo, apesar da sua derrota. Assim, se abrir, assim, der um Google, assim, são milhares de histórias de grandes esportistas campeões olímpicos que perderam muito até ganhar, né? Porque a gente só vê o esporte de alta performance, não tem nada de glamouroso, né? É sofrer, sentir dor, sentir cansaço, passar fome em certos momentos para perder peso, não sei o que lá. Então, Lesão. você saber perder para poder, né, continuar insistindo, chegar no seu objetivo, que é a tal da resiliência que está na moda hoje, né? Mas basicamente é isso. Segundo, disciplina acima de tudo. Assim, tudo na vida, você, com disciplina e planejamento, você alcança, né? Agora, logicamente, né, que aquilo que está na Bíblia também, né, você tem que saber, né, o que tem que ser mudado, o que não pode ser mudado e, o mais importante, é ter a inteligência para separar os dois, né? Então, não adianta você ficar no burro em ponta de faca, né? Então, viu que aquele negócio não dá mesmo, você perdeu, insistiu, chegou o momento que chegou essa decisão, não dá aquilo, é você saber se reinventar e pegar um outro rumo. A gente vê muito concurso, você já viu lá, né, Bruninho? Fala assim, gente, eu sei que todo mundo chega aqui sonhando ser promotor e ser juiz, né? Mas tem um tanto de concurso legal, né, que vocês têm que abrir sua mente, né? É que eu brincava, a gente tem uma grande vocação, né? O salário e o horário, né? São as grandes vocações. Se pagar bem, tiver um horário bacana, que mal que tem, né? Então, vamos parar com essa frescura de quero ser só juiz, ser promotor, né? Tem muita opção bacana aí. Então, é isso. Assim, a grande lição é você seguir, correr atrás dos seus sonhos, né? E sempre se reinventar, né? Acho que o segredo da vida é essa, né? Ou seja, buscar a sua felicidade. A sua felicidade nem sempre ela vai estar, né, naquele objetivo final, mas ele pode ser um processo, né? Que a gente fala assim, o concurso ele pode te dar uma vida confortável. O concurso me deu uma vida confortável para poder fazer as minhas paixões, que são os animais, que é o esporte, que é criar minha família. Então, ou seja, você tem que respeitar, né, o concurso sobre esse aspecto, né? Ou seja, ele te dá um meio de vida. Se você, que nem o Bruninho, for um dos poucos felizardos, né, que além de tudo gosta, porra, fantástico, né? Mas nem sempre é assim. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim, entendeu? Perfeito. Você pode usar aquilo como um processo, entendeu? Excelente. Chico, você queria fazer um comentário? Você estava com o dedinho levantado mais cedo aí, Chico? Não, era justamente que por isso, assim, eu vejo que, justamente comentando também a carreira desse nosso convidado, eu acho que eu nunca conseguiria me dedicar, assim, a um esporte. Tem que acordar 4 da manhã, né, Chico? Você não praticar, consegue, né? Exatamente, não dá praticar competitivamente, não, de jeito nenhum. É igualzinho para ter concurso, é só... Sim, mas aí que eu percebo um pouco na sua fala, querendo ou não, você precisa de disciplina para tudo. E em determinados contextos, eu percebo isso na sua história, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas muitas vezes as pessoas já acham de antemão que não gostam ou que não conseguem de determinada coisa, mas quando se organizam de forma disciplinada para exercer determinada função e adquirir determinada habilidade, elas vão pegando gosto por aquilo, né? Existe de certa forma, um brocardo, né? um diálogo em inglês, que é learn before you're hated. Assim, aprenda a desempenhar determinada atividade ou a se focar em determinada profissão ou sonho antes de você decidir que não gosta daquilo, que aquilo não é para você.
a gente tem uma tendência natural de não gostar o que a gente não domina. Exato, perfeito. Exemplo, assim, eu odeio direito do trabalho, porque eu não sei nada de trabalho. Eu morro de medo daquilo, cara. Eu tenho pânico daquele negócio, entendeu? Então, eu odeio aquilo. Então, você tem que se dar a chance de conhecer e não gerar esse medo. Segundo, você tem que entender, né? Eu tenho 3 filhos, de 21, 24 e 27. Essa geração, ela é muito imediatista, pela própria mídia que gera. A gente não entende, entendeu? As coisas não aparecem de repente, né? É o que eu chamo assim, o fenômeno Rambo, né? Fenômeno Rock Balboa, né? O cara vai lá, está aposentado, aí puxa umas barras e vai ser campeão. Sobe uma escadinha. Sobe uma escadinha e virou campeão mundial. Não é assim, cara. Você tem que construir essa história aos poucos, entendeu? Então, tudo é planejamento, tudo é processo. Eu me lembro, só para encerrar essa questão, eu me lembro que eu estava começando a namorar a minha ex-esposa e um amigo meu me ligou. Isso era 2014. Bruno Simão, amigão meu. Ô, Topã, ela estava do meu lado. Estou querendo fazer Canal da Mancha. Né? Canal da Mancha é 35 quilômetros. Você anima? Eu falei, animo demais, velho. Só que eu só tenho agenda para 2017. Ele falou assim, pô, como assim? Está em 2014. O negócio é o seguinte, esse ano eu estou mais de leve, ano sabático, mas ano que vem eu quero classificar para o Mundial do Havaí e da Austrália. Aí, 2016, né, eu vou para o Mundial, então eu só tenho agenda em 17. Aí a namorada falou assim, mas como assim? Quem que é esse louco? Não, o cara está em 2014 e só tem agenda em 2017. Eu falei, não, o negócio comigo é tudo planejado. Então, você tem que planejar. Você não vai... E fui lá, tipo assim, né? 2015, peguei a vaga para o Mundial, 2016, competi na Austrália, competi no Havaí. 2017, não fui para o Canal da Mancha, porque o treinador falou que eu tinha que engordar 10 quilos, que lá não pode nadar de roupa de borracha, né? Eu falei, não, tô fora, velho. Não tá de jeito nenhum. Excelente. Ó, que episódio fantástico com o Topã. Bom, vamos fazer um corte aqui, Topã. A gente tem um quadro final aqui, que é a Dica Suprema. Depois o editor vai editar esse pedacinho aqui. Que é você recomendar, cara, alguma série, algum livro, alguma coisa aí que você gostou nos últimos tempos, que você leu, que você assistiu, um filme, uma série, um livro, qualquer coisa que você quiser aí, tá? Então eu vou passar para o Chico, você vai pensando aí numa série que você quer indicar, num filme, qualquer coisa dessa. Fechou? Então, vamos lá. E chegou o momento da Dica Suprema. E aí, Chiquinho, o que você trouxe para a gente hoje, cara? Bruno, eu estou muito feliz de ver que em 2020, talvez por causa da pandemia, mas de qualquer forma, os podcasts já vinham crescendo antes disso, o podcast se tornou uma mídia muito, mas muito maior do que era em 2019. O crescimento em 2020 foi muito maior do que em 2019 em comparação com 2018. Então, surgiram ótimos podcasts brasileiros e que eu queria prestigiar. 2, rapidamente. Primeiro é um chamado O Assunto, da Renata Lopretti. E nesse, muito bom, né? E nesse podcast, ela normalmente captura um assunto que estava em alta em determinado dia e fala sobre ele. Normalmente sai de manhã, semelhante ao café da manhã da Folha de São Paulo, mas de forma um pouco mais monotemática, envolvendo muitas entrevistas sobre determinados temas. E, claro, Renata Lopretti é uma excelente jornalista e fala sempre com muita propriedade e muita atenção às fontes. O segundo podcast, o podcast que, curiosamente, mais cresceu no Brasil em 2020, além do Supremocast, é claro, é um podcast de ex-youtubers chamado Flow Podcast. E ele cresceu, de certa forma, sendo um pouco polêmico, mas eu acho que é uma polêmica boa, entre aspas. Eles chamam pessoas de todo o espectro socioeconômico. Então, assim, eles já entrevistaram gente, é um podcast de entrevistas, eles já entrevistaram o Guilherme Boulos, que é um dos presidentes do PSOL, e já entrevistaram Samidana e Leandro Narlock. Leandro Narlock, que é um
um jornalista, escritor assim de direita, né, de uma direita certa, meio que revisionista no Brasil, extremamente conservadora e etc. E justamente por isso o podcast meio que desagrada a direita e a esquerda, por escolher determinadas pessoas. Mas eu acredito que isso é extremamente positivo. Ouvir pessoas de todos os espectros para sair da sua bolha e formar, de certa maneira, a sua opinião. O Flow Podcast tem esse mantra, segue esse mantra, e eu acho que é algo positivo. Então, o assunto e Flow Podcast. Excelente dica. Carol, o que você trouxe? Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe um documentário disponível no Globoplay, chamado Narciso em Férias. É um documentário em que o Caetano Veloso conta a época em que ele ficou preso na ditadura militar. Foram 54 dias ao total, né, de cárcere, e ele conta como foi essa trajetória, o que aconteceu com ele no presídio, quando ele descobriu o que ele estava fazendo ali, porque ele ficou preso por muitos dias e não sabia o que estava acontecendo. E o Caetano Veloso é um artista brasileiro que eu gosto demais, e o documentário é muito bem produzido, uma imagem muito minimalista, assim, e o Caetano fala de uma forma muito poética, metafórica, ele se emociona no documentário, é bem bacana, ele chora em alguns momentos ali, ele toca, canta e vai contando a sua trajetória ali. É muito legal, Narciso em Férias, Globoplay. Excelente, eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo, né, para recordar que houve sim uma ditadura no Brasil. Exatamente. Conseguiu, cara, pensar aí alguma dica para a gente aí? Estamos ansiosos pela sua dica. Eu acho assim, né, nessa vibe assim, do planejamento, um dos livros mais legais, bem escritos, né, que contribuiu muito à minha formação, foi o livro do Amir Klink. Acho que é isso mesmo, são 100 dias entre o céu e o mar. Ele conta, vocês sabem como é que ele remou, né? Remou da África até o Brasil, né? A primeira grande travessia dele, né? Na década de 80 ainda, né? Exatamente, foi quando ele ficou famoso. E assim, ele fala assim, não me chamem de aventureiro, porque não tem nada de aventura aqui, é tudo muito bem planejado. Então ele conta todo o planejamento dele. E tem coisa divertida, por exemplo, quando ele chega no Brasil, não tinha celular, não tinha telefone satelital, não tinha nada, né, velho? Então, assim, ele chegou no Brasil, na Bahia, arrumou um orelhão para ligar, tipo assim, cheguei, né, cara? E aí o pescador chegou para ele assim, tudo bem? O que houve? Já tá com uma cara, né? Tipo assim, o cara 100 dias no barco remando, né? Ele falou, você tá vindo aonde? Eu falei, da África. Eu falei, não conheço essa praia, não, cara. Então, assim, é um livro assim, divertido também, sabe? Então, 100 dias entre o mar e o céu. Entre o céu e o mar. Assim, entre o céu e isso, 100 dias entre o céu e o mar. Estou olhando aqui. Excelente. Isso aí, cara. Obrigado. E eu vou indicar, né, em homenagem ao tema que a gente trabalhou aqui, e eu acho que tem tudo a ver. Eu já indiquei isso há muito tempo atrás aqui no Supremo Cast, mas vou indicar de novo, que é uma série que chama Losers, do Netflix. É fantástico, não sei se o Topan já assistiu, se a Carol, o Chico já assistiram. Assista, porque é muito legal, porque mostra assim, que às vezes a pessoa tentou de tudo no esporte, não deu certo, a felicidade dela não estava ali, ou houve um evento ali que mostrou para ela que a vida tinha outro significado em outro lado da vida, e eu acho que esse podcast hoje, Oi? Aquele filósofo libanês, se não me engano, que eu citei, o Khalil Gibran, fala assim, por que você tem tanto medo de virar em sua vida de ponta cabeça? Se você não teve de ponta cabeça, como é que você sabe que é melhor do que agora, né? Exatamente. Dentro dessa ideia de reinventar, de ter as temporadas da vida, que eu achei muito legal na fala do Topan. Então fica aí a dica, Losers, do Netflix. Luiz Renato Topan, meu grande amigo, obrigado por tudo, cara. Eu sou muito grato. Acho que gratidão é uma coisa muito importante na vida. E sempre que eu te encontrar, eu vou te agradecer pelas oportunidades que você me deu. E agora tem que agradecer também por você ter presenteado a gente com essa sua história aqui no Supremo Cast. Gostou de participar, cara? Foi legal? Super divertido, super gostoso. Tá bom? Obrigado, sucesso para todos a gente. Forte abraço. Vou me permitir, já que o Chiquinho tá aquela introdução dele bacana, né? Aquele quase Bom Dia Vietnã, né? Exato. É isso. É a inspiração. Eu como sou filho do Havaí, entendeu? Então vou dar uma aloha para vocês, viu? Aloha, isso aí. Isso aí. Fantástico. Chico, Carol, para a gente encerrar. Pô, muito obrigado, Topan. Acho que foi um episódio mais do que inspirador e que serve para a gente repensar um pouco a vida, repensar um pouco as escolhas
e com certeza se inspirar. Eu estou olhando para a bicicleta ergométrica aqui, eu vou desligar e vou fazer 2 horas em sua homenagem. Carol que voltou a malhar agora. Vou fazer isso. Tá publicando, tá pago todo dia no Instagram. Tá foda, hein, Carol? Como é que tá aí? Se não publicar, não paga, né, gente? Só paga depois de postar, né? Tô malhando, Chiquinho. Inclusive, à noite eu vou fazer isso. Vou pedalar também essas 2 horas aí na ergométrica. Mas eu tô encantada com o episódio de hoje. Topã, muito obrigada por compartilhar a sua história tão inspiradora com a gente. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito importante para abrir a mente dos nossos ouvintes e para impulsioná-los a seguirem seus sonhos. Obrigada pela participação, foi show de bola. É isso aí, temos mais um episódio do Supremo Cast. Se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, enfim. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Tchau.